Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 49. Para impedir que Liliana seja transferida para a clínica em Estocolmo, Marina tenta descobrir o que Bárbara lhe disse quando estiveram sozinhas. Liliana começa a chorar e diz que irá se matar. Desse modo, não a levarão para lugar algum. Franco diz que o homem que lhe salvou a vida se chamava Mocinho Justiceiro e trazia consigo uma bandeira amarela. Franco pergunta a Fernanda se ela sabe a quem ele se refere. Marina tenta tranquilizar Liliana, que a todo instante repete que irá se matar. Franco diz que o mocinho justiceiro lhe pediu duas coisas por ter salvado sua vida. Uma delas é que uma escola seja construída nas redondezas, e a outra para que ele salvasse Liliana. Agripina diz a Oregon que Marina solicita a presença dele no quarto de Liliana o quanto antes, pois ela está muito agitada. Franco pergunta a Fernanda se o nome mocinho justiceiro não lhe diz nada. Fernanda admite conhecê-lo e revela que se trata de Eduardo Juarez, que por sinal está morto. Franco pergunta a Fernanda se ela imagina o porquê Eduardo lhe pediu para que salvasse Liliana. Fernanda supõe que seja pelo fato de Liliana estar doente em uma clínica e em breve ser transferida. Franco afirma que não pode quebrar a promessa que fez ao mocinho justiceiro e a pede que o ajude. Franco diz que essa promessa que fez ao mocinho justiceiro é o que o une àquele lugar, e se não puder cumprir essa promessa, sua presença nas redondezas será insignificante. Temendo que Franco deixe a cidade, Fernanda pergunta o que acontecerá se ela se negar a ajudá-lo. Franco diz que não vai haver negociação entre as empresas. Fernanda pergunta como pode ajudá-lo. Franco diz que Fernanda deve impedir que a irmã seja transferida de clínica. Marina pede a Oregon que ligue para Franco e lhe comunique do estado de Liliana. Debochado, Oregon se nega a ligar para Franco e Marina lhe diz que Liliana pensa em tirar a própria vida e suplica para que Oregon avise Franco. O médico enfim decide ajudar. Fernanda diz que não pode impedir que Liliana seja transferida, pois a família já chegou à conclusão de que o melhor para ela é ser internada na clínica em Estocolmo. Franco diz que o amigo de infância de Fernanda, no caso Eduardo, estava convencido de que alguém precisa salvar Liliana. Franco diz que Liliana precisa da irmã ao lado e não de ir para outra clínica. Fernanda diz que não será possível fazer o que Franco pede. Furioso, Franco pega os documentos que estão sobre a mesa e diz a ela que o contrato entre as empresas está suspenso e que no dia seguinte ele voltará para seu país. Fernanda fica surpresa. Bárbara supõe que Fernanda vá à clínica se despedir da irmã e pede a Oregon que aplique sedativos em Liliana a fim de que não consiga se comunicar com Fernanda. Do lado de fora, Fernanda diz a Franco que fará o que for preciso para que Liliana não seja transferida. Gardene revela a Franco que Jacinto permitiu a entrada de Camilo na fazenda e ressalta que os dois reviraram o escritório. Liliana começa a se retorcer na cama e deixa Marina aflita. Jacinto diz a Franco que ele foi pressionado por Camilo a permitir sua entrada. Marina ouve Oregon ordenar a seus enfermeiros que a tranquem em algum lugar e aplique sedativos em Liliana. Marina fica surpresa. Liliana vai à capela e pede perdão a Deus. Liliana apaga as velas que estão em um copo de vidro e coloca o objeto debaixo da blusa. Marina invade a sala de Oregon com uma faca, o chama de traidor e diz que irá ligar para Franco. Marina é contida por um dos enfermeiros, mas consegue se defender e fugir. Gardenia intercede para que Franco não demita Jacinto, mas Franco se mantém firme em sua decisão. Franco tenta entrar em contato com Oregon, mas não consegue. Isso porque o telefone ficou fora do gancho após a confusão com Marina. Na parte de fora da clínica, os enfermeiros de Oregon perseguem Marina. Liliana amarra o copo que pegou em um pano e o bate na porta, para que se quebre e não faça barulho. Fernanda tenta fazer com que Gonçalo desista de transferir Liliana para Estocolmo. Gonçalo diz que Liliana tentou atacar Bárbara, e isso não tem justificativa. Fernanda diz ao pai que Liliana está doente e não deve ser julgada como uma pessoa normal,
e ressalta que a irmã pode interpretar a transferência como uma punição e se sentir mal. Para ganhar tempo, Marina atira algumas latas nos enfermeiros e os deixam lambuzados. Angustiada, Liliana pega um dos cacos do copo e começa a cortar o próprio pulso. Oregon entra na sala com o intuito de lhe aplicar um sedativo e presencia o momento em que Liliana diz que deve morrer para salvar o pai. Marina atira uma pedra na janela e consegue chamar a atenção de Liliana. Nesse instante, Oregon consegue imobilizá-la e está pronto para lhe aplicar o sedativo. Agripina aparece e pede para que ele não faça isso. Após a aplicação, Oregon se vira e diz que se não fosse sedada, a louca iria se matar. Fernanda pede ao pai um prazo de 3 meses para que Liliana continue na clínica. Gonçalo resolve fazer o que Fernanda lhe pede. Marina consegue sair da clínica e entra em um ônibus. Um dos enfermeiros consegue alcançá-la e entra no ônibus. Marina lhe dá uma mordida na mão e o faz cair para fora do ônibus. Preocupada com o que Vladimir lhe disse, Priscila pede o extrato de suas contas a Aníbal. Aníbal a pergunta se ela duvida dele. Aníbal procura a documentação na gaveta, mas não a encontra. Priscila pede a ele que entregue os extratos à noite. Aníbal fica preocupado. Fernanda diz a Franco que conseguiu adiar a transferência de Liliana em 3 meses. Franco espera que esse tempo seja suficiente para que Liliana se recupere. Fernanda diz que a irmã está muito doente. Franco pede a Fernanda que o ajude a fazer com que Liliana se recupere.